Olá, bem-vinda ao podcast do CBO. Hoje o tema é miopia e progressão da miopia com a parceria da Essilor. Hoje convido a doutora Célia Nakanami e a doutora Luisa Hopker. A doutora Célia Nakanami, ela é oftalmopediatra, tem doutorado e pós-doutorado em oftalmopediatria pela Unifesp e tem diploma em saúde ocular comunitária. E atualmente é chefe do setor de baixa visão da Escola Paulista de Medicina Unifesp. E a doutora Luisa Hopker é oftalmopediatra também e fez doutorado e pós-doutorado está em pós-doutorado pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e atualmente é preceptora do Hospital de Olhos de Paraná. Se me permitem, gostaria de convidar as duas para esse nosso podcast e, se permite, gostaria de chamar de Célia, não de doutora Célia, e de Luisa. Obrigada pela participação, pela presença. E eu vou começar o nosso podcast perguntando para a doutora Célia falar um pouco sobre o panorama geral da miopia. Isso no mundo e como é que está no Brasil e principais mudanças nos últimos 10 anos. Obrigada, Sung, se me permite também, né? Uhum. E um prazer estar aqui e, assim, muito bacana a gente poder conversar sobre um dos temas mais atuais, né? Dentro da oftalmologia e dentro dos problemas oculares na infância e no mundo, porque a miopia, realmente, você falou, ela tomou uma proporção muito importante, né? É o principal erro refrativo, né, no mundo, em adultos também, e em crianças não poderia ser diferente, e por várias questões, principalmente assim, relacionadas ao comportamento da criança, então não só a parte genética da miopia, né, aquela parte mais de hereditariedade, mas a gente vê outros fatores aí que foram importantes para aumentar essa prevalência no mundo inteiro. E principalmente, né, em níveis epidêmicos em países que têm a genética importante da miopia. Certo. Então, a gente vê o aumento da prevalência no mundo todo, aquela prevalência que era de 20%, né, 25%, então nesses países leste asiático, né, aumentaram para casa dos 60%, 70%, 80%, 90%, né, nos últimos 40 anos. Né, isso, como a gente fala, a genética era a mesma, não foi essa mudança, mas sim foi comportamental, ambiental, né, mas a gente vê esse aumento também em menor proporção, mas um aumento importante, assim, e também dobrando a proporção que tinha nos países de alta renda econômica, né? Então, Europa, Estados Unidos, então a gente vê essa prevalência aumentar. Então, só para a gente falar, esse fator ambiental foi realmente o tipo de vida, né? O estilo de vida, a condição socioeconômica mais elevada, demandas educacionais, intelectuais aumentando e, assim, pessoas passando mais tempo em ambientes internos, com atividades de perto, né, com muita tecnologia, eletrônicos, e pessoas, e aí vão as crianças, menos tempo em ambientes abertos. Então a gente sabe, a gente vai no decorrer desse podcast falar sobre os fatores, né, que influenciam isso, os fatores de risco, mas a luz é muito importante, né? Isso a gente vai mais para frente deixar, mas só falando em prevalências. Então essa prevalência mesmo na população adulta, que era de 15% a 20%, então dobrou, né? Dobrou nos países ocidentais e mais que triplicou nos países do leste asiático. Quando a gente fala em crianças, na população de crianças, então a gente vê então
essa proporção de aumento nos países ocidentais de alta renda econômica, né? Então, prevalências que eram de 10% indo para principalmente adolescentes, né? E já final da adolescência, né? Com uma proporção já que dobrando ou mais que dobrando, países como Alemanha, Espanha, né? Então a gente vê e Estados Unidos, claro, e a gente vê essa proporção já em países em desenvolvimento, essa prevalência ainda não tem um aumento tão grande. Sim, mas você não vê isso refletir na sua prática clínica atualmente? O que a gente vê, assim, em termos de estudos, né? Então a gente vê uma prevalência muito baixa na África, né? Lá na casa dos 2, 3, 5% no máximo. Mas a gente vê no Brasil, por exemplo, os estudos epidemiológicos, estudos de amostragem populacional, que são os que realmente são importantes a gente avaliar. Então a gente vê assim entre de 3, 5% a 13, 15%, mas a gente está vendo esse aumento. Certo. É uma tendência mundial, né? E só para completar, o último estudo de meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise recente no Brasil, que é de 2024, mostra 7,63% em crianças de 3 a 18 anos. Então isso mostra que a população brasileira ainda não vive uma situação de alta prevalência de miopia. Certo. Só que o que acontece? Esses estudos envolvem crianças de escolas públicas, né? E a gente está falando da miopia escolar, da miopia juvenil, essa miopia que se desenvolve na idade escolar, né? Então essa miopia que começa assim, tem um início entre 6 a 15 anos, né? Então o que acontece? A gente vê crianças nos consultórios privados. Aí sim a gente vê casos, né, com perfis, inclusive, clínicos, né, de uma evolução de miopia, muito semelhantes a desses países que têm uma prevalência alta. Então é no consultório que a gente vê, né, que são de crianças que estudam em escolas mais diferenciadas, com alta demanda escolar, né, de famílias de poder aquisitivo maior, que têm acesso à educação, acesso à tecnologia, né, que ficam mais tempo estudando, né, e passam pouco tempo ao ar livre, né? E você quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar para a Luísa, assim, diante dessa constatação que o fator ambiental, comportamental tem muita influência na miopia, tenho duas perguntas. Uma o Brasil é um país enorme, continental, com muitas diferenças. Então, a prevalência do Brasil, eu acho que tem que ser analisada com cautela, devido a essas grandes diferenças culturais, sociais, econômicas. Então, a sua impressão, a mídia, a participação da mídia, esse alarme que a gente vem tendo com mudança de comportamento, é válido? Em que situações você considera relevante? E a segunda pergunta quais além dos comportamentos, fatores ambientais, o que você destaca como sendo principais fatores de risco para a progressão? Acho que, como a doutora Célia comentou, o Brasil, por ser um país continental e ter realidades diferentes, então tem estudos, por exemplo, né, que avaliaram quanto que você tem de crianças míopes em comunidades ribeirinhas, né, ou comunidades na região ali né, do norte do país. Você vai ter 2% de miopia ao redor. Agora, quando você pega trabalhos, por exemplo, de São Paulo, né, da periferia de São Paulo, você vai ter uma prevalência diferente, né, 15%, 17%, mas ainda assim não é 80%, 90% como é na Ásia, como a doutora Célia comentou. Então, acho que a gente precisa entender essas diferenças regionais. E os fatores de risco, eles
no Brasil em especial, mas em outros locais também do mundo, eles estão diretamente associados com isso. Então, você tem uma prevalência menor de miopia em locais onde as crianças estão mais expostas ao ar livre. A gente é um país onde você está lá perto da linha do Equador, né, num local onde as crianças passam muito mais tempo fora de casa, você vai ter menos míopes. Você está ao redor de São Paulo, onde quase todo mundo mora em apartamento, passa o dia inteiro ou na escola ou dentro de um apartamento, e com graus de instrução mais altos, que a gente sabe que isso tem a ver também pelo tempo de atividades de perto, que é um grande fator de risco, você vai ter uma prevalência aumentada. Então, daí a gente já tira essa questão do quanto é importante os fatores comportamentais e ambientais. Vale destacar um exemplo de Taiwan, onde tem grandes pesquisadores né, que estudam miopia há muito mais tempo, inclusive porque isso para eles é um problema há muito mais tempo, e que foi mudando o padrão, mas só se acentuando algo que já era muito mais prevalente, em que eles, percebendo a importância do fator ambiental, tanto no aparecimento quanto na progressão da miopia, mas em especial no aparecimento, criaram uma lei chamada 120, Lei 120, em que eles colocaram para o governo, mostraram ali as evidências científicas robustas acerca da importância de permanecer ao ar livre, e depois que o governo instituiu essa lei, que as crianças tinham que fazer intervalos a ponto de totalizar 120 minutos, ou seja, 2 horas ao ar livre, né, fora mesmo da escola, no sol, ou mesmo que não seja no sol, né, a gente sabe que a criança num ambiente externo nublado já tem mais luminância, né, e é suficiente para você desestimular o crescimento do olho do que numa sala de aula ultra iluminada. Eles conseguiram mostrar a redução só com essa lei, porque foi realmente com a força da lei ali, né, de você instituir esses intervalos regulares e mandatórios. Então, isso mostra, mesmo num local onde a genética, entre aspas, é desfavorável, porque você vai ter muito mais míopes geneticamente falando, o quanto o fator ambiental é importante. Então, acho que isso, né, já fala sobre essa questão. E outros fatores de risco que a gente tem, muito importantes, são, como a gente já falou, genética. A gente sabe que a raça asiática, em especial o leste asiático, tem uma prevalência maior e uma influência maior. A gente sabe que um ou ambos os pais míopes vai aumentar muito a chance de uma criança ser míope. Isso é importante de ser perguntado na anamnese, quando você está perante uma criança, você já tem isso na cabeça. Não importa a gravidade da miopia dos pais? Quando é automíope, a chance é ainda maior. E 1, 2 graus, isso também tem impacto? Já tem impacto, mas se for automíope, o impacto é maior. Tá. E se for um dos pais, o impacto vai ser ali ao redor de uns 3 vezes, e se for ambos, ao redor de 7 vezes. Mas você aumenta muito a chance dessa criança ser míope. Além disso, tem outros fatores de risco, né? Então, o genético, o ambiental, que eu diria que se divide em 2 questões. Uma, o tempo de atividades ao ar livre, que atua como protetor, e do outro lado, o tempo de atividades de perto, em especial ali com eletrônicos, que a gente sabe que a criança acaba ficando muito mais tempo no eletrônico do que lendo, se fosse ler, a não ser os leitores compulsivos, né? E a gente sabe que 1 hora por dia já é suficiente para atuar como fator de risco. Então, eu sempre comento isso porque, por exemplo, a gente indica, tem um guideline da SBOP, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que a partir ali mais ou menos dos 5 anos, a criança poderia ter 2 horas por dia de eletrônico. Mas como fator de risco para aparecimento e progressão da miopia, 1 hora por dia, que é um estudo recente que mostrou, já é suficiente. Um estudo recente não, uma meta-análise importante, que reúne vários estudos dos últimos anos robustos. Então, 1 hora por dia, isso já acho que é muito importante ter esse número na cabeça. E além disso, a gente tem outras questões, né? Então, por exemplo, se a criança tem alteração da visão binocular, então, ou se essa criança tem uma mesoforia, ou se ela tem eu tenho visto muito exotropia intermitente, né? Essas crianças têm uma chance maior de progressão de miopia. Qual que é o grau que essa criança tem numa determinada idade? Então, muitas vezes, você tem uma criança de 5 anos mais meio ou mais 0,75,
é uma hipermetropia muito baixa, essa criança, ela já é uma pré-míope, essa criança já precisa ser avaliada de outra forma. Então, uma refração hipermetrópica baixa numa idade, né, muito pequena também é um fator de risco importante. E o tamanho do comprimento axial, que também a gente sabe que hoje é um preditor muito grande de se essa criança vai ser míope ou até se ela vai ser alta míope. Então, acho que esses seriam os principais fatores de risco. Não sei se a doutora Célia quer complementar com mais algum. O que a gente fala, né? Assim, é importante a gente Doutora, pega... licença novamente. A tem que doutora falar. Célia, vou pedir para a senhora virar só um pouquinho assim, porque quando a senhora vira muito para lá, na câmera central, o seu rosto não aparece, parece de costas. Aí pode falar normalmente Sim. olhando para elas, mas Tá. só um pouquinho virado para cá. Tá bom. Isso. O que é importante, assim, a gente sabe que existem os guidelines, né, de sociedades de pediatria, e falam, e a gente pega carona nisso, de 0 a 2 anos, 0 de telas, né, de 3, 4, 5 anos, meia horinha, 1 horinha, mas assim, e depois crianças maiores 2 horas, mas o problema é que 2 horas, para quem tem fatores de risco importantes, fortes para progressão de miopia ou para início de miopia de forma precoce, então assim, não vale, né? Porque aí a gente está... Então esse trabalho que Luísa falou é muito importante, porque sempre os trabalhos foram inconsistentes quando se avalia a atividade de perto, o uso de tela, o número de horas, né, lendo, usando telas. Porque uma coisa é você ler constantemente, continuamente, né? Outra coisa é você dar intervalos, né? Então a gente vê que intervalos são importantes, distância de uso da visão, né? Com tela ou leitura é importante, mas então a gente vê que os resultados que não eram estatisticamente significantes, eram inconclusivos, agora estão se mostrando que tem relação, porque a gente sabia que tinha uma relação não casual, mas clínica, e agora a gente está vendo essa relação muito robusta, muito forte, né? Nós temos entre os ouvintes bastante oftalmos gerais, que não são especialistas em oftalmopediatria. A gente sempre recomenda, a gente conhece o teste do reflexo vermelho, mas diante desse cenário da miopia, da prevalência de miopia, progressão da miopia, quais as orientações que vocês dão para oftalmos gerais, quando atendem crianças? Primeiro é começar a ver a refração dos pais, né? E os hábitos. Então, quais as dicas que vocês dão para fazer esse rastreamento? Acho que o principal, e a gente sempre quando eu falo de miopia em crianças, eu digo isso não é assunto do oftalmopediatra, isso é assunto do oftalmo geral. É o residente que precisa saber da ponta da língua como manejar, é o oftalmo geral que precisa saber como manejar na ponta da língua. Eu acho que assim, a gente, óbvio que chega pra gente isso, inclusive chegam os casos mais complicados, os refratários, às vezes, as diversas opções que a gente tem de controle de miopia, que eventualmente a gente vai falar aqui, mas assim, a grande questão é que esse rastreio, como você comentou, ele é do oftalmo geral. Exato. E o principal a gente precisa, na anamnese, né? Então passo a passo, na anamnese, perguntar sobre esses fatores de risco, né? Então a gente precisa perguntar na hora, né? No começo da consulta, além de situações básicas, foi prematuro, tem alguma comorbidade, qual é pai e mãe? Míope? Não. Quanto tempo de eletrônico? Quanto tempo ao ar livre? Acho que isso são os fatores mais importantes da anamnese. Depois, quando você passa para consulta, óbvio, você vai medir a acuidade visual, você vai fazer uma avaliação, que eu sempre falo brincando para os residentes. Você não precisa saber se tem hiperfunção de oblíquo inferior. Você precisa saber se o olho está para dentro, está para fora ou está reto. Então, assim, é isso que você precisa saber. E uma vez que você, então, faça um cover só para saber isso, se tem uma foria ou não, se tem uma atropia ou não, ou se é orto, só isso. E você daí, na sequência, vai fazer a refração sob cicloplegia. Então, o mais importante, se fosse para dizer uma coisa, é refração sob cicloplegia. Certo. E aí, a refração sob cicloplegia é que ela vai nortear o teu raciocínio, inclusive de quando você vai ver essa criança novamente. Porque se você vê uma criança que chegou no teu consultório sem nenhuma queixa, que os pais pediram, doutor, porque você é oftalmo geral e não é oftalmo pediatra.
Vê pra mim aqui, deixa eu dar uma olhadinha se tá tudo bem. A criança tem 5, 6 anos e a criança é mais meio, não tá tudo bem. Eu sempre falo, não é uma luz vermelha, mas é uma luz amarela. A gente precisa aí entrar num cuidado diferenciado. Você não pode falar para essa criança que é 20/20 ou 20/25, porque aí nessa idade pode até ser um 20/25 e é mais 0,75 ou até mais um, que essa criança volte dali 2 anos. Só porque ela não tem mais nada, entre aspas. Porque uma refração baixa hipermetrópica, nessa idade, já precisa acender uma luz amarela. Sim. E aí você pode, a partir dos 5 anos, complementar, por exemplo, numa situação de pré-miopia, com, por exemplo, é uma refração de mais meio. Você daí deve tentar fazer uma biometria, porque aí com um comprimento axial associado a uma refração baixa hipermetrópica, daí sim você vai poder acompanhar essa criança. Idealmente, daí a cada 6 meses, para você poder ver se essa criança está tendo uma progressão para virar míope e como que esse comprimento axial está evoluindo e caminhando junto com a refração. Então, acho que o ponto principal, assim, retomando para fazer uma coisa bem passo a passo, é na anamnese, pensar nos fatores de risco, a acuidade visual, avaliar se essa criança tem alterações da visão binocular ou não, porque isso também é um fator para progredir mais rápido para uma miopia, e qual é a refração sob cicloplegia. E aí você pode, daí eu sempre falo, né, assim, também para os fellows e para os residentes, a gente, a partir da refração, vai decidir a cada quanto tempo acompanhar essa criança. Se ela é mais 1,5 com 5 anos, tudo bem, você vai ver daqui 1 ano. Se ela é mais 0,75, você vai precisar ver ela daqui 6 meses. Certo. Então, acho que o importante, assim, nesse passo a passo, seria isso, num momento inicial, para quem faz oftalmologia geral. Queria só, assim, falar que o que a gente considera progressão de miopia, né? Então, a gente considera meia dioptria, meio grau, 0,5 dioptria em equivalente esférico, né? Num período de 1 ano, né? Então, isso caracteriza, né, o valor, o critério mesmo. E o aumento do diâmetro anteroposterior, se você tiver essa medida aumentada para a idade. Né? Então, a gente sabe que nas tabelas, né, existem vários gráficos na literatura que mostram o padrão normal para população ocidental, para a população asiática, que aí o diâmetro é maior, né? Assim, o perfil é diferente, né? Anatômico dos asiáticos e dos caucasianos, né? E a gente leva em consideração isso. Mas essa refração sob cicloplegia, que Luísa falou, é importante, e então a gente fazer essa diferença entre um exame e outro. Né? Então, assim, a gente tem que também levar muito em consideração essa fase que a Luísa estava falando de uma hipermetropia baixa, que ela pode já estar caracterizando uma pré-miopia, que é uma condição de uma pequena hipermetropia de mais 0,75 a menos meia dioptria, né? E com fatores de risco fortes, né? Que tem risco para desenvolver miopia precocemente ou uma progressão, e que são crianças que devem estar sob, assim, com ações preventivas, né? Para poder não iniciar precocemente ou ter uma progressão rápida, né? Porque esse é o objetivo. Crianças que não são míopes e que têm fator de risco, a gente quer evitar o início precoce, né? Que a gente sabe que o início precoce, que é aquilo, crianças de 4, 5 anos a 9 anos, a gente sabe que essa idade, iniciar miopia nessa idade é preditivo de desenvolver alta miopia, né? E o problema nosso é não desenvolver alta miopia. Evitar isso, né? Né? Você, como retinóloga, sabe, né? Assim, as comorbidades são Sem importantes, dúvida. né? As repercussões, consequências graves. E numa fase madura já de idade, em que aí vão ter os problemas. Certo. E riscos de uma deficiência visual grave e irreversível, né? Então, e as crianças que a gente já diagnostica, que já estão em progressão
Então, a gente quer trazer o crescimento para uma velocidade normal, fisiológica de crescimento, né? A gente não vai parar o crescimento, a criança está em desenvolvimento, mas que cresça numa taxa normal para a idade. Certo. A gente está falando, a gente apresentou primeiro o diagnóstico, como deve ser a anamnese, e a gente está conversando sobre o manejo quando a gente detecta uma situação de risco, luz amarela, ou então até casos que você detecta a miopia. Tem se falado em biometria para fazer acompanhamento, fez a definição da progressão. Além desses exames, pensando na fisiopatogenia, tem a prescrição dos óculos, quais os exames auxiliares, complementares que a Sociedade de Oftalmopediatria recomenda para acompanhar esses casos? Então, basicamente, no início, né? Então, para a gente fazer uma coisa bem, digamos assim, passo a passo, é você fazer a refração sob cicloplegia, mesmo como a gente já falou, e fazer a biometria inicial. Num primeiro momento, também fazer uma topografia, para você poder entender se essa córnea é uma córnea regular, especialmente quando você tem um astigmatismo, e você determinar qual é a ceratometria dessa criança, para você poder saber se você está mesmo perante uma miopia axial ou não. Então, de início, você fazer, então, a biometria, de exame complementar biometria e a topografia. Depois, a recomendação é você fazer biometrias anuais associado à refração sob cicloplegia a cada 6 meses. Podendo, eventualmente, você fazer biometrias também semestrais. Quando a gente está perante uma criança que está com já uma miopia em progressão e você já lançou mão de algum tratamento específico de controle, eu particularmente, e né, a doutora Célia, a gente que lida com isso no consultório, com mais frequência, acaba fazendo biometrias semestrais para você poder ter 2 dados, né? A gente tem o dado da refração e o dado da biometria. A gente sabe cada vez mais pelos estudos que o aumento de alongamento axial, ele é um fator mais importante do controle para determinar se está tendo controle ou não da progressão da miopia quando você está fazendo algum tratamento específico, do que inclusive a refração, né? Mas as duas coisas caminham juntos. Então, acho que o mais importante é isso, refração, no início uma topo, junto com biometria, e depois biometria e refração. Certo. Só queria, assim, a gente sabe que biometria, nos planos de saúde, nem sempre são cobertos, né? E isso é um problema. Então, muitos colegas só acompanham pela miopia, pela dioptria, né? Pelo equivalente esférico, sabendo, olha, nessa fase a miopia é axial, claro, mas isso é importante porque para a gente definir, para a gente estratificar, né, em que, assim, como que está essa evolução, se ela está muito rápida, se eu vou ter que fazer alguma coisa a mais ou menos, que a gente vai começar a falar em tratamento. Então, o desfecho principal é realmente a biometria, né? Porque, como eu falei, se a taxa de crescimento está muito mais elevada do que é o esperado, então eu tenho que fazer, assim, o tratamento, como eu vou manejar, vai ser de uma forma mais rigorosa, né? Então, não dá, a gente tem na prática clínica muitos casos em que estava tudo bem, não teve progressão pelo equivalente esférico, ou dentro do esperado, né, menos de meia dioptria por ano, mas quando a gente passa para biometria, aí a gente toma aquele susto. A gente fica super assustado, porque realmente tem outros componentes refrativos, né? Luísa falou, tem que fazer a topografia. Por quê? Porque córnea, né, uma córnea plana pode nos ver que manter o equivalente esférico controlado, né, estável, e não está. Ou então um espessamento um cristalino mais flat, né, mais não tão espesso, e aí a gente vai ver que isso mascara e dá a falsa impressão de que está tudo bem, e quando a gente passa para biometria óptica, então a gente vê que não está controlado. Certo. Indo agora para tratamento, né? Então a gente vê que detectou miopia, tem esses exames auxiliares, biometria, topografia, que deve ser usado para monitorar. O tratamento,
óculos. Primeiro tratamento é prescrição. Vou perguntar para você, Luísa, alguma recomendação de óculos, como é o tratamento? E depois vou perguntar para a Célia outros tratamentos novos, sempre pensando que o tratamento na medicina é individualizado, é personalizado dentro de um consenso científico, né? Então, vou pedir para a Luísa comentar sobre os óculos e a Célia de outros tratamentos novos, diferentes que têm surgido, inclusive sobre lentes de contato. Quando recomenda, como, tipos. Então, quando a gente está falando do tratamento da miopia, a gente tem que falar se a gente está tratando somente aquela miopia ou a progressão da miopia. Então, uma vez que a gente definiu que está tendo progressão de miopia, ou mesmo que seja a tua primeira consulta, mas com muitos fatores de risco, um comprimento axial, por exemplo, acima de 24 ou 23,8, dependendo da idade da criança, ali uma criança de 6, 7 anos, e você vai instituir um tratamento para controle de progressão da miopia, o consenso que a gente fez, né, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, junto com a SOBLEC, nos diz que a gente deve iniciar ou com lentes com defocos, ou com atropina, e aí na atropina a gente tem 3 concentrações disponíveis, a 0,01%, 0,025% e 0,05%, ou ortocá. O que a gente usa há mais tempo é a atropina. Então, ela veio primeiro, né, começou ali na Ásia há mais de 15 anos, os clinical trials já têm muitos anos de segmento, até já tem agora com 20 anos de uso lá, e a gente de início usava a 001, isso fazendo um breve contexto histórico. Em 2017, o CFM fez um documento em que respaldava esse uso, porque lembrando que essa não é a atropina que está disponível para você comprar na farmácia, você tem que mandar manipular, e agora a gente também tem respaldo para o uso da atropina 0025. A gente aqui no Brasil acaba usando muito mais essa concentração intermediária em falando de atropina, já que a 001 existem trabalhos para cá e para lá, alguns dizendo que a atropina 001 não tem tanto efeito, outros dizendo que tem, enfim, populações caucasianas versus asiáticas, e na população asiática a melhor concentração é 005, mas aqui no Brasil a gente percebe, conversando com os colegas, e algo muito individualizado, é que a fotofobia e a baixa visão para perto nessa concentração 005 acaba sendo bem incapacitante para a grande maioria das crianças. Então, hoje o que a gente usa, se for usar atropina, é a 0025. Então, a gente pode começar com lente com defocos ou atropina 0025 para, né, finalizar, digamos assim, essa conversa da atropina, ou ortocá. Fez uma dessas 3 opções, você vai entrar de novo naquele protocolo que a gente falou lá no começo. Avaliar essa criança a cada 6 meses, com refração sob cicloplegia, biometria anual pelo menos, ou a cada 6 meses, né, que seria aquilo que a gente faz no consultório, e daí reavaliar se essa criança está conseguindo manter a progressão ou não controlada. E o que seria critério de progressão controlada? Menos do que 0,5 anual, em equivalente esférico de progressão do grau, ou se a criança for menor do que 10 anos, na biometria, você aceita até 0,3 milímetros de aumento no comprimento axial, criança acima de 10 anos até 0,2 milímetros de aumento do comprimento axial anual. Então, se você tem daí uma criança que progrediu mais do que isso, hoje o que a gente faz é combinar tratamentos. Então, se a criança estava com atropina, você ou aumenta a dosagem, mas o que a gente hoje faz muito realmente é acabar associando uma lente com defocos, ou se você começou lente com defocos, você associa a atropina. Ou fazer associação da atropina com a ortocá, que a gente vê que é algo muito menor em termos de dia a dia, a gente acaba usando muito menos, não só no Brasil, mas fora também, representa uma porcentagem muito menor do nosso tratamento de controle de miopia. Então, a grosso modo, você acaba fazendo lentes com defocos, ou atropina, ou a combinação das duas coisas. Sim. E a gente também tem a lente de contato com defocos, que também é uma outra opção. Então, acho que assim, essa seria um resumo do que a gente faz hoje mais frequentemente no consultório, no dia a dia, que está amplamente disponível aqui no Brasil. E aí, o que tem de novidade, então, coisas alternativas? Só assim, falando um pouquinho de essas taxas que a Luísa falou, que são consideradas para crianças que estão em progressão, né? Mas assim, acima de 10 anos, a gente sabe que a gente quer
na casa do 0,10, na casa do 0,12 no máximo. Sim. Né? Porque 0,2 já muito. não está controlado. Então a gente quer abaixo disso. 0,10, 0,12, a gente está aí nos decimais. Isso é muito importante, né? Então a gente sabe que deixar de ganhar uma dioptria, 1 milímetro é muito importante para não desenvolver aquelas comorbidades que a gente já falou. E os tratamentos é assim, uma coisa interessante, que a gente vai ver o público dos oftalmologistas vão ler que, nossa, um óculos de visão simples, uma lente de visão simples pode causar piorar a progressão da miopia? Sim, para quem está progredindo. Mas, lógico, para quem não está progredindo, quem não tem essa evolução da miopia, pode usar tranquilamente, prescrever os óculos para criança que não tem progressão de miopia. Agora, para aquelas que sim, aí uma lente de visão simples, ela acaba provocando na periferia da retina o que a gente chama de desfocagem hipermetrópica. Então, na periferia da retina, a imagem não está caindo, né, na retina, por exemplo, na fóvea cai a imagem, mas na periferia cai atrás da retina. Tem algum limite de idade que consegue relaxar um pouco isso? Assim, quando a gente fala em progressão, Você a gente fala não tem em como... estabilidade. Então, o que a gente sabe os trabalhos mostram que a estabilização, né, da miopia né, é em torno de 50%, 48%, para ser mais chata, entre 15 e 16 anos. Certo. Mas ainda tem mais uns 20, 25 que vão aumentar até 20, 20 e pouquinhos anos, e mais um tantinho que vai até os 25. Porque né? 50% é pouco, né? Mas a gente vê, então, por isso que uns anos atrás, até que idade você vai usar atropina, você vai usar essas lentes de focos. Então, todos os tratamentos, no mínimo 2 anos. Né? Depois que tem a estabilidade da miopia e do diâmetro anteroposterior, né? Então aí sim começar a pensar já em diminuir, fazer um desmame. Né? Mudar para uma lente de visão simples ou para uma lente de contato. Né? Mas assim, o que a gente vê é que nem todas essas crianças vão ter essa estabilidade, e aí então se estende o tratamento até idades mais avançadas. Né? E uma coisa, só complementando o que a doutora Célia falou, né, os trabalhos dizem para a gente usar no mínimo 2 anos, mas se você tem uma criança de 6 anos, não vai ser com 8 anos que esse grau vai estar estável, né? Então, eu sempre falo para os pais, isso aqui é igual um casamento, a gente está entrando aqui, mas para sair, quem sabe ali perto dos 16 anos, 18, mas vai ser quando a gente tiver essa estabilidade que, né, como a doutora Célia falou, às vezes ela não vai acontecer nessa... Eu uso muito o período de estirão da criança para alertar os pais. Acompanhar a fase do estirão, que varia de acordo com a criança. E você falou uma coisa interessante, que o estirão realmente tem a ver. Então, quando a gente vê que a criança vai passar pelo estirão, a gente já fica atento e também, olha, vamos aumentar aí o cuidado né, comportamental, de hábitos, né? Então isso é muito importante. E quando você fala, né, Lu, que idade mínima de tratamento, isso também ninguém sabe exatamente, né? Então a gente sabe que por que a gente fala muito a partir de 8 anos, né? Porque os trabalhos científicos são nessa idade. Mas é individualizado, né? Sempre. E hoje a gente vê que é seguro usar a atropina com idades menores, né? Como 4 ou 5 anos, né? E as lentes com defocos também, a gente usa a partir dos 6, né? Com certeza, mas a gente tem algumas crianças começando antes. E os trabalhos também estão vindo mais para, né? Para uma idade mais 5 precoce. anos de idade, que a gente está vendo que não está tendo nenhum prejuízo no desenvolvimento, né, anatômico, funcional da retina com essas lentes, né? E quando você fala é importante também falar para os pais, os resultados são
pequenos, mas eles são significantes. E também nem todos vão responder aos tratamentos, nem todos respondem à atropina, nem todos respondem. E a gente vai aí mudando o tratamento, né? Mudando, associando, combinando o tratamento, que a gente viu nos trabalhos nos últimos anos, que tratamentos que têm mecanismos de ação diferentes, eles realmente se potencializam. Né? Então, até a gente ontem estava falando, né? Puxa, como que a atropina ela combina bem com os outros tratamentos, né? Porque a atropina tem uma ação, né, para inibir o crescimento a nível celular, de retina, de células máquinas, liberando o neurotransmissor que atua nessa inibição do crescimento, né? Que o principal é a dopamina, mas tem outros. Mas ela também, ela torna a retina periférica mais sensível ao defocus. E aí o defocus miópico, né, proporcionado por uma lente de desfocagem. Então, e aí a gente vê isso também com a ortocar e a atropina, com as lentes de contato, né, de desfocagem com a atropina, a gente vê essa combinação. Esses tratamentos têm custo. Então, a gente precisa informar os oftalmologistas gerais de informações essenciais da fisiopatogenia, porque os pacientes vêm muito informados, os pais vêm muito informados, né? Então, realmente, o profissional tem que saber desses detalhes para poder orientar bem. E você falou uma coisa importante, a Luísa falou, pela diretriz, a gente pode escolher qualquer um tratamento, mas qual o tratamento que você vai escolher para o paciente depende de uma conversa com o paciente e com os pais. Então, tem pais que não querem, esses tratamentos não são, assim, eles têm um custo, né? Então, as lentes de desfocagem têm um custo aí de R$1.200 a R$2.000, né? Mas lembrar que muitas vezes tem crianças que estão 2, 3 anos com o mesmo par de óculos, né? Sem precisar trocar. A atropina em torno de R$100, R$150 por frasco para um mês, né? Então, se você contabilizar por um ano, né? Então tem um gasto. As lentes ortocar têm um gasto maior, né? Em torno de R$2.000 a R$3.000 no mínimo, e as lentes de contato também, né? Lá na casa dos R$3.000 a R$5.000 por ano, né? Então, a gente tem que levar isso na conversa e na escolha dos pais, a gente também respeita, né? E também o estilo de vida. Tem crianças que já, não, olha, é muito ativo, não quer usar óculos, vai partir já para uma lente de contato. Então, depende de todos esses fatores. E o importante é essa conversa com todos juntos, porque você tendo essa compreensão, aceitação e o uso é importante. A gente sabe que os tratamentos são dose dependentes. Quanto mais usar uma lente de contato, quanto mais usar um óculos, vai com desfocagem, melhor é o resultado. Então, assim, é importante que você tenha essa aderência ao tratamento. E tem os pais que são mais preocupados, né? Tem alto risco, a criança já é míope, está progredindo, porque tem que estar de tudo. Aí vai atropina, vai óculos de focus, vai lente, qualquer coisa. Mais alguma coisa. Se eles pedirem mais algo, eu quero fazer tudo. Mas eu tenho pacientes que usam atropina, lente de contato de dia e quando tira uma lente de desfocagem. Olha. Então, assim, usa assim, os 3 tratamentos. Né? E, claro, está usando combinado porque precisava. Né? E tem mais alguma coisa diferente surgindo? Por vir. Então, conta o que tem por vir. Novos tratamentos, né? Então, a gente sabe que, além desse conceito de desfocagem periférica, a gente sabe que a retina também periférica ela é sensível a baixo contraste. Então, assim, se a gente tiver uma lente que diminua o contraste na periferia, então isso também estimula a inibição do crescimento. Então, tem lentes de óculos já com esse conceito, né? E isso já está tendo já disponibilidade fora do Brasil, em alguns países, mas pelo que a gente está entendendo, isso vai começar também a ter uma maior repercussão. Outros tratamentos também,
a lembrar, né, que a atropina ela ainda não é, aprovada pelo FDA, né, mas a lente de desfocagem, que é é, da Essilor, Stellest, ela acabou de ser aprovada pelo FDA faz 2 meses, né? Então a gente, como a Luísa falou, a gente está muito mais adiantado em termos de uso, de experiência, sim, né? muito mais. Né? Tem que publicar, né? E do que os próprios Estados Unidos. Mas, assim, outros tratamentos novos, então, também a luz vermelha, né? Muito se fala na luz vermelha, qual é o mecanismo. Então, é um tratamento de fotobiomodulação, né? Então, já se sabia o efeito da luz vermelha, né, no tratamento da ambliopia, né? E, assim, a seguridade, que não tinha nenhum... E isso se estendeu porque, assim, observou-se que aquelas crianças que faziam tratamento, né, de ambliopia com luz vermelha tinham um controle, E como né, que é do equivalente esférico e do crescimento o axial. procedimento em O si? mecanismo é que ela age, é assim, bem complexo, mas falando em termos simples, ela aumenta o metabolismo energético, né, da retina, da coroide, ela aumenta o fluxo vascular, e aí tem vários mecanismos, né, de VEGF, uma série de vias. Como é feito a exposição à luz vermelha? Então, de baixa, assim, de 660, 650 nanômetros, né? E baixa intensidade, pulsátil. Né? E eu estava lá na Malásia, no WSPOS, Congresso Mundial de Oftalmologia Pediátrica, e tinha sido lançado, né? E eu fui lá, inclusive, experimentar. Então, como um óculos desses de realidade virtual, mas tinha um que tinha na mesa e outro que você colocava e fica aquela luz vermelha pulsando, né? E assim, 3 minutinhos, né? 2 sessões por dia, intervalo mínimo de 4 horas e por 12 meses, né? Então, observou-se assim, é muito promissor porque o resultado é muito interessante. Então, está entre 50% a 70% em equivalente esférico, né, a eficácia, desculpa, 50% a 70% de axial, né, de controle, comprimento axial, e 50% a 60% de equivalente esférico. Mas é muito promissor, e resultados até mais, chegando na casa dos 80%. Só que o problema é, assim, ainda não está comprovada a segurança, né? Se esse efeito é prejudicial na retina. Tem alguns casos de complicações, mas que depois não se observaram, mas assim, ainda não está comprovado, né? Mas é muito promissor e os resultados são muito bons, né? E lembrar a todos que, assim, essas medidas que a gente tem abordando aqui é para miopia, somente miopia, não as miopias secundárias a outras condições, como distrofias retinianas, que é muito comum, ceratocone, por exemplo. Então, só lembrar que é para a situação realmente só de erro refrativo, só miopia primária, digamos. A miopia do escolar, como a doutora Célia sempre fala, né? Porque, assim, por exemplo, se você tem uma coisa que é comum, aí já mais papo de oftalmopediatra, né? Uma criança que teve retinopatia da prematuridade e que vai ter uma alta miopia. É outro departamento, né? Então, acho que é bem importante a gente pensar que isso é a miopia do escolar. Não é para todos. Assim, a gente tem que tomar cuidado também que, assim, tem crianças que ontem a gente estava tendo uma discussão e não é incomum. Ela desenvolve uma ectasia, o risco por uma conjuntivite alérgica. E ela estava fazendo uso de atropina, por exemplo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ou se a criança já tem algum problema e a gente está usando um tratamento que a gente não sabe qual vai ser o efeito. Então, por exemplo, uma criança que tenha algum risco, tem uma miopia, mas tem uma retina que, olha, tem alguma coisa, pode não ter. Por exemplo, contraindicado você fazer o uso de uma atropina numa retina, numa criança que tem
uma suspeita de distrofia retiniana, né? Ou que uma miopia que a gente está falando que pode ser não por axial, mas ser por uma ectasia. Sim. E a gente está tratando. Então a gente tem que tomar muito cuidado Sem com esses dúvida. detalhes, né? E gostaria de finalizar nosso podcast. Queria ver, sim, as mensagens que você recomenda. Eu vou pedir para Luísa dar as considerações finais e que mensagem você dá aos pais. E vou pedir para a doutora Célia fazer as considerações finais e que mensagem que você dá para os oftalmologistas gerais, para a gente tentar segurar um pouco a progressão da miopia. Acho que eu queria agradecer muito pelo convite, agradecer ao CBO, agradecer a você, a doutora Célia, que está sempre agora comigo, nossa parceria aí nas conversas sobre miopia, e a Esilor. E assim, a mensagem que eu queria dizer a gente precisa pensar naquilo que é possível mudar. A parte genética a gente não pode mudar, a parte de fatores ambientais a gente pode mudar. Então, às vezes os pais falam, doutora, se for então 1 ou 2 horas de TV, tudo bem? Se não for, né, tablet ou celular, eu falo, são 2 horas de sofá, que você está deixando de fazer 2 horas de atividade diária externa, de ambiente ao ar livre. Sim. E a gente que trabalha com criança e os pais hoje em dia também já tem muito mais informação sobre o problema que o excesso do uso de eletrônicos faz. E tem, inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria mostrando prescrição de atividades na natureza, tem agora. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Então, para os pais, o que eu digo precisa ter rotina de não ficar dentro de casa somente. Isso precisa ser estabelecido por quem sabe o que é melhor para as crianças que são os pais. As crianças vão espernear mesmo. E a gente precisa ser firme como pais nesse aspecto. A gente, como profissional de saúde, precisa reafirmar isso para os pais. E então a gente precisa tirar a criança do sofá e botar para caminhar na área externa, porque assim você resolve 2 problemas. Bota na luz que faz bem para o olho e tira de dentro da luz que faz mal para o olho. Certo. É porque a gente sabe as consequências, Exatamente, né? que não são só para o olho, inclusive. Exato. E aí, doutora Célia, quais as considerações que a senhora dá para os oftalmologistas? Então, primeiro que a gente precisa estar atento a isso. Isso está acontecendo, é uma realidade. O oftalmologista precisa estar informado, bem informado, né? Não adianta, eu não sei, isso não é para mim, né? Não, isso são para todos, né? Então, aprender como conduzir esses casos, como manejar, né? Ir atrás, procurar ajuda, se não sabe, não é difícil, isso não é só para oftalmopediatras, isso é para todos, né? Como prescrever, quando prescrever, a gente ainda ouve, eu ainda vejo isso em aulas, colegas falando, não, eu hipocorrijo, nunca se hipocorrige, porque a hipocorreção pode levar a uma progressão. Não está comprovado que não usar óculos não tenha uma evolução. Então, esses pontos são assim, já se foi. Tem que usar a correção que precisa. Se estiver em progressão, então aí a gente tem todos esses recursos, saber quais. Olha, usa o que é menos invasivo, óculos, aí depois pode passar para as outras opções. Mas assim, tem que ter bom senso, tem que ter informação. O que aqueles que trabalham com mais pesquisas podem ajudar. Então aí, trazendo fazer essa, como fala, a translação, né? Uhum. Trazer aquilo que está lá na pesquisa para o médico do dia a dia, para o oftalmologista geral. E tem especialistas disponíveis para tirar dúvida, né? É só pedir. Né? Olha, puxa, a partir daqui, como é que eu faço? O que está acontecendo? Tornar esse conhecimento acessível a todos. Né? Sem dúvida. E eu acho assim que uma coisa que a gente teve que ir atrás como mudar o comportamento ou o pensamento sobre comportamento dos pais e das crianças, né? Então, assim, está se evoluindo, né, em pesquisas, né, em ciência de comportamento. E isso vale para a gente. Como é que eu abordo uma criança? Como eu abordo a criança que não entende ainda? Como eu abordo um adolescente que já está entendendo o que está acontecendo?
Então você vê lá, a gente viu recentemente no Instagram vídeos assim de, não são brasileiros, mas assim de que o bicho-papão é o celular. Não, sabe, não é por aí também. Existem várias formas de levar informação para a criança. Então acho que é muito importante a gente saber a linguagem e como falar com os pais. Também dar acesso a conhecimento deles e a saber, assim, muitos acham que é só prescrever óculos e volta o ano que vem. Então você precisa dar informação, material, tenha disponível assim, um tempo para conversar com os pais. Quem fala e quem conduz crianças com miopia nessa proporção de progressão tem que ter um tempo maior para ver o quanto que os pais estão entendendo o que você está falando. Dá um tempo para eles lerem, retorna, explica de novo, que é interessante, que eles acham que vai usar e parou de crescer o olho. Não, então a gente tem que realmente ter essa realidade. Certo. Queria mais uma vez agradecer demais a doutora Célia, a doutora Luísa, aprendi bastante, espero que todos que ouçam esse podcast possam ter aproveitado também, possam aproveitar bem esses conhecimentos. Encerro assim nosso podcast sobre a progressão da miopia e agradeço a todos. Obrigada.